Boa tarde, o meu nome é Vinícius Fernandes e hoje eu vou falar sobre o texto do Lovi, o desenvolvimento desigual e combinado, no caso, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado. É importante a gente saber, primeiro, quem é o Lovi. O Lovi é um sociólogo marxista, nascido no Brasil. Ele deu continuidade à sua formação na França, após se formar na USP em Ciências Sociais. E os pais dele eram judeus austríacos, por isso um nome que parece ser estrangeiro. Os primeiros passos da teoria foram desenvolvidos por Trotsky na sua obra Balanço e Perspectiva, mas vários teóricos marxistas desenvolveram adiante a teoria, porque a gente vai entender um pouco mais adiante. Segundo Mandel, é uma das grandes contribuições de Trotsky para a teoria marxista. É trazida a diferença entre o marxismo trotskiano e o da Segunda Internacional, que foi criado por Engels. A característica do primeiro é a totalidade. Segundo Lukács, que é um húngaro, acredito eu, se caracteriza por ser um organismo uno, onde os modos de produção foram totalmente unificados pelo interesse do capital. Ou seja, todos os lugares do mundo tinham o mesmo modo de produção. Segundo Trotsky, a Rússia se desenvolveu através do capitalismo por conta da dominação estrangeira. Então, basicamente, os países considerados ocidentais traziam os modelos de produção, enfraqueciam a burguesia local e tinham controle sobre uma Rússia empobrecida, e dessa forma eles conseguiam se desenvolver, não só pela Rússia, mas com outros países periféricos, mas nesse contexto é russo, como se fosse uma verdadeira escravidão econômica dos trabalhadores. Mas não era uma ideia que era 100% concordada por todo mundo. Existiam alguns socialistas, como Lenin, por exemplo, que acreditavam que essas dinâmicas se davam pela contradição na agricultura russa, que era muito forte. Acreditava-se, inclusive, que durante aquele período do início do século XX, havia todos os estágios de civilização presentes na Rússia, desde de uma cultura super simples, na taiga, onde eles cultuavam deuses pagãos, a cidade de Moscou, São Petersburgo, que já tinham dinâmicas industriais muito fortes, com trabalhadores com consciência da importância da política na vida deles e também com consciência dos movimentos sociais. E essa dinâmica é chamada de condições locais atrasadas e gerais avançadas, e não eram baseadas em lugares comuns, mas sim numa base materialista. Apesar de ser um termo que não foi utilizado por Trotsky, o que explica esse fenômeno é o imperialismo europeu. Por conta do desenvolvimento trazido de forma artificial a esses lugares, acreditava-se que havia uma verdadeira pulo de etapas no desenvolvimento, seja ele das formas de produção, seja ele dos locais. Então, ao invés de você ter uma etapa intermediária entre uma produção bastante simples e a produção industrial, você tinha esse salto grande, ao mesmo tempo que as sociedades elas se desenvolviam de pequenas vilas a cidades muito dinâmicas e industriais, ao invés de passar pelas características medievais das guildas, que eram consideradas etapas importantes para que esse desenvolvimento não fosse tão desenfreado e não pulasse etapas, sendo isso considerado um desenvolvimento paradoxal do capitalismo russo. É trazido também a característica de que havia um percentual muito alto de operários trabalhando na Rússia, em comparação com os países da Europa Ocidental. E é trazida a possibilidade de uma revolução por conta desse aspecto social, sendo essa revolução uma revolução proletária, que uniria essas dinâmicas avançadas e atrasadas, seja ela
do industrial ou do campesino. Tanto por isso que existe lá a foice e o martelo, que traz esse aspecto do industrial com o martelo e a foice com o camponês. Os objetivos dessa revolução seriam de expropriação do capital, a derrubada do sistema czarista na Rússia, entre outros, como a partilha de terras. Durante sua obra, A Revolução Permanente, Trotsky aborda sobre o desenvolvimento desigual, como não é certo que eu vou ler. A originalidade de um tipo social nacional não é mais do que a cristalização das desigualdades de sua formação. Mas ele ainda não aborda sobre o desenvolvimento desigual e combinado. Ele vai abordar sobre essa teoria 2 anos depois, na sua obra, no primeiro capítulo da História da Revolução Russa, que foi escrito em 1930, falando sobre a totalidade e as contrariedades. A partir daí, o texto retoma sobre a questão do pulo de etapas, no que é trazido como uma não conformidade na ordem de sucessão, por conta do sistema capitalista que, a partir do momento, desenvolve a humanidade. Então, não existe uma conformidade com essa sucessão natural das coisas. Isso faz com que algumas sociedades sejam consideradas retardatárias. Bom, a partir daí já dá para entender um desenvolvimento combinado. Os países retardatários, ou considerados retardatários, eles suprem com as necessidades do exterior, que no caso seriam esses países do centro do capitalismo. A partir disso, dá para se entender sobre a desigualdade de ritmo que se dá com muito vigor nesses países considerados atrasados. Todas essas dinâmicas propiciaram com que Trotsky entendesse que o darwinismo social, que era uma teoria muito difundida na época, não fosse verdadeira. Trotsky, por exemplo, considera a França retardatária em alguns quesitos. Quando houve a Revolução Protestante ou Reforma Protestante, houve a tentativa de aderir a ela na França, mas ela foi suprimida, não ocorreu a Reforma Protestante na França. Ele considera que esse retardo em se tratando dos outros países do norte da Europa, propiciou com que a França pudesse passar por uma revolução, ao invés de religiosa, uma revolução burguesa, que derrubaria a nobreza, e isso seria um fenômeno relativamente comum em países retardatários. Eles pulariam alguns processos, como foi o caso da França, que não conseguiu aderir tanto à reforma protestante, mas posteriormente ela desenvolveu uma nova revolução, e esse seria o mesmo caso da Rússia, que era um país com bases quase que feudais, já no início do século XX, mas em 1917 houve uma revolução proletária. Isso também é considerado um fenômeno comum para o Trotsky. E segundo Lovy, essa teoria rompe com o economicismo do marxismo ortodoxo que era comum à época. Em se tratando de outros lugares que não sejam a Rússia, existe até uma parte do texto que fala sobre a China e sobre os operários lá, mas Trotsky não consegue desenvolver muito outros lugares da periferia do capital na sua obra. Apesar disso, é trazido no texto de Lovy que sociólogos marxistas utilizam a teoria do desenvolvimento desigual e combinado para entender as dinâmicas das revoluções que ocorrem na Ásia e na América Latina, buscando entender as particularidades e as raízes socioculturais por trás desses movimentos de liberação. Segundo Mandel, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado é a segunda teoria marxista mais difundida, só perdendo para a teoria de Marx, da determinação econômica da luta de classes, que exerce influência em todas as ciências sociais, tanto a teoria marxista quanto a teoria do desenvolvimento desigual e combinado.
Na geografia, por exemplo, a teoria é muito utilizada para entender o porquê do desenvolvimento das regiões do Brasil e do mundo serem desiguais, e também o porquê do mundo ser regionalizado da forma com que ele é regionalizado, e o porquê do Brasil ser regionalizado da forma com que o Brasil é regionalizado também, o porquê de haver um Nordeste, um Sudeste, um Norte. Já na historiografia, relaciona-se o capitalismo com a colonialidade e com um certo feudalismo trazido pelos portugueses e espanhóis para a América Latina. Não é concordado por todos os teóricos, mas é uma ideia trazida por conta da forma de produção que se tinha durante o início da colonização. A questão feudal no desenvolvimento do capitalismo latino é trazida por Rodney Arismendi e desenvolvida ainda mais por Luiz Vitali e a Miltiades Penha, que trazem, por além do feudalismo, que supostamente estaria presente no desenvolvimento do capitalismo latino, a questão escravagista. Segundo eles, essas duas questões tinham características residuais nos modos de produção presentes pela América Latina. Caio Prado Júnior, Marcelo Segal e outros teóricos discordam dessa hipótese trazida pelo Rodney Arismendi e acreditam que o capitalismo, a colonialidade, na verdade, tem caráter capitalista e não feudal. Voltando a falar sobre a questão residual do feudalismo no desenvolvimento capitalista na América Latina, Vitali fortalece sua hipótese através dos gamonales, que eram proprietários fundiários na América Latina. E esses resquícios feudais não proibiriam, não impediriam que o modo de produção colonial na América Latina fosse capitalista, segundo o próprio. E esse debate levanta uma questão: a Revolução Latina deveria ser antifeudal ou anticapitalista? Existem alguns teóricos, como André Gunder Frank e Rui Mauro Marini, que insistem que o modo de produção e a colonialidade na América Latina são capitalistas. No último parágrafo do texto é trazido que a temporalidade da textualidade foi nos anos 90, ou seja, já fazem 30 anos que esse texto foi escrito, porque é trazido ainda em nossos dias, anos 90, e Levy fala como a teoria do desenvolvimento desigual e combinado ainda inspira trabalhos científicos sociais na época dele, como o trabalho de uma cientista chamada Carol McAllister sobre uma região na Malásia chamada Negeri Selimban, e ela analisa a questão das mulheres dessa sociedade, que é uma sociedade matriarcal, e essas mulheres querem ser inseridas na dinâmica do trabalho assalariado, que é presente nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo elas não querem perder a tradicionalidade que já é presente em tantas gerações da sociedade. Isso mostra que existe um paradoxo nessa questão na questão da inserção desses modelos em sociedades que funcionam de forma diferente. Então existe uma resistência a certos aspectos do modo de produção capitalista. A palavra em questão utilizada no texto é subversão, mas é basicamente a forma com que ele se insere na sociedade tradicional, que é matriarcal, pelo menos o texto fala que é matriarcal, enquanto a nossa sociedade é patriarcal e os modos de produção são diferentes, como se foi falado no início do vídeo. O capitalismo tenta unificar e homogeneizar os modos de produção ao redor de todo o globo. Isso acarreta com que muitos modos de produção distintos sejam destruídos
apesar de se haver a discussão se existem modos de produção que coexistem com o modo de produção capitalista, então se aborda escravagismo é capitalismo e tal. Mas essa questão fica para outro vídeo. Enfim, esse é o final do vídeo.